Namo Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminit Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvisheshi Shunyavadi Pashtacha Deshatarine. Todas as glórias, sua divina graça, Srila Prabhupada. Estamos aqui então, continuando a recitação do Sri Upanishad, Mantra 8. Essa pessoa tem que conhecer realmente o maior de todos, que não é corporificado, onisciente, incensurável, sem veias, puro e não contaminado, o filósofo autossuficiente que vem satisfazendo o desejo de todos, desde tempos imemoriais. Significado Srila Prabhupada. Essa descrição da forma transcendental e eterna da absoluta personalidade de Deus indica que o Senhor Supremo não é sem forma. Ele tem sua própria forma transcendental, que não é em absoluto similar às formas ordinárias deste mundo. As entidades vivas neste mundo assumem corpos na natureza material e funcionam como qualquer máquina material. A anatomia de um corpo material tem que ter uma construção mecânica com veias e tudo mais. Porém, o corpo transcendental do Senhor Supremo não possui nada semelhante a veias. Aqui se afirma claramente que ele é não corporificado, o que significa que não há diferença entre seu corpo e sua alma. Ele tampouco aceita um corpo segundo a lei da natureza, como nós o fazemos. Na concepção material de vida corpórea, a alma é diferente da forma corpórea grosseira e da mente sutil. Entretanto, o Senhor Supremo está à parte de quaisquer desses sistemas compartimentados. Não há diferença entre seu corpo e sua mente. Ele é o todo completo, e sua mente, corpo e ele mesmo são uma só unidade. No Brahma Samhita, o Senhor Supremo é descrito de forma similar como Satchitananda Vigraha, o que significa que ele é a forma eterna que representa plenamente a existência, o conhecimento e a bem-aventurança transcendentais. A literatura védica afirma, em termos claros, que ele tem um tipo de corpo completamente diferente. Assim, às vezes, descreve-se que ele não tem forma. Quando se diz que ele não tem forma, compreende-se que sua forma não é como a nossa e que não podemos percebê-la. No Brahma Samhita está declarado, além disso, que o Senhor pode fazer tudo com qualquer das partes de seu corpo, inclusive o trabalho dos outros sentidos. Isto quer dizer que o Senhor pode caminhar com as mãos, aceitar as coisas com as pernas, ver com as mãos e os pés, comer com os olhos e etc. Nos Shruti Mantras está dito também que, embora o Senhor não tenha mãos e pernas como nós, ele tem um tipo diferente de mãos e pernas, com os quais pode aceitar tudo que lhe oferecemos e correr mais rápido que qualquer pessoa. Neste 8º mantra, isto se confirma pelo uso de palavras como Shukram, onipotente. A forma adorável do Senhor, Arca Vigraha, instalada em templos por acharyas autorizados, que realizaram o Senhor de acordo com o Mantra 7, também não é diferente da forma original do Senhor. Essa é a forma de Sri Krishna, e Sri Krishna se expande num número ilimitado de formas
como Baladeva, Rama, Nrsimha, Varaha e etc. Todas elas são a mesma personalidade de Deus. Do mesmo modo, a Artya Vigraha, adorada em templos, também é uma forma expandida do Senhor. Adorando a Artya Vigraha, uma pessoa pode se aproximar imediatamente do Senhor, que aceita o serviço de um devoto através de sua energia onipotente. Pelo pedido dos acharyas, os mestres santos, a Artya Vigraha, a deidade do Senhor, descende e age exatamente no modo original do Senhor, graças à sua energia onipotente. As pessoas tolas, sem conhecimento do Sri Upanishad ou de qualquer dos outros Shruti mantras, consideram que a Artya Vigraha, adorada pelos devotos puros, é feita de elementos materiais. Ela pode parecer material aos olhos imperfeitos dos canistas adhikaris ou pessoas tolas, mas elas não sabem que o Senhor, sendo onipotente e onisciente, pode transformar matéria em espírito e espírito em matéria segundo seus desejos. No Bhagavad Gita, o Senhor sente pela condição caída de homens com pouco conhecimento que consideram o corpo do Senhor material, só porque o Senhor descende a este mundo como um homem. Tais pessoas pouco informadas não conhecem a onipotência do Senhor. Deste modo, o Senhor não se manifesta por completo para os especuladores mentais. Uma pessoa só pode apreciá-lo à medida que se rende a ele. As entidades vivas estão numa condição caída devido ao completo esquecimento de seu relacionamento com Deus. Neste mantra, bem como em muitos outros mantras védicos, está claramente afirmado que o Senhor vem suprindo todas as facilidades para a entidade viva desde tempos imemoriais. O ser vivo deseja algo e o Senhor supre o objeto deste desejo na proporção de sua qualificação. Se um homem quer ser o juiz do Supremo Tribunal, ele tem não somente que adquirir as qualificações necessárias, mas também o consentimento de uma autoridade que possa outorgar o título de juiz do Supremo Tribunal. As qualificações em si não são suficientes para que ele ocupe o posto. É preciso que uma autoridade superior o conceda. Da mesma forma, o Senhor recompensa as entidades vivas, dando-lhes prazer na proporção de suas qualificações. Em outras palavras, elas não são recompensadas de acordo com a lei do karma. Não é possível que, só pelas qualificações, uma pessoa seja recompensada. A misericórdia do Senhor também é necessária. Ordinariamente, o ser vivo não sabe o que pedir do Senhor, nem em que posição procurar. Entretanto, ao tomar conhecimento de sua posição constitucional, ele pede para ser aceito na associação transcendental do Senhor, a fim de lhe prestar serviço amoroso transcendental. Infelizmente, os seres vivos, sob a influência da natureza material, pedem muitas coisas, e o Bhagavad Gita descreve que este tipo de mentalidade é próprio de pessoas com inteligência fragmentada e dispersa. A inteligência espiritual é una, ao passo que a mundana é diversa. O Srimad Bhagavatam declara
que aqueles que são cativados pelas belezas temporárias da energia externa esquecem o real objetivo da vida, que é voltar para Deus. Esquecendo isto, a pessoa tenta ajeitar as coisas com diversos planos e programas, mas é como mastigar o que já foi mastigado. Não obstante, o Senhor é tão bondoso que permite que a entidade viva esquecida continue nesse caminho sem interferência. Se um ser vivo quer ir para o inferno, o Senhor permite que ele vá sem interferência. E se quer voltar para casa, de volta ao Supremo, o Senhor o auxilia. Deus é descrito neste mantra como Pariburru, o maior de todos. Ninguém é maior ou igual a ele. Outros seres vivos são descritos aqui como mendigos que pedem pelas suas necessidades ao Senhor. O Senhor supre as coisas desejadas pelas entidades vivas. Se as entidades vivas fossem iguais ao Senhor em potência, ou fossem onipotentes ou oniscientes, não necessitariam pedir ao Senhor mesmo pela suposta liberação. Verdadeira liberação significa voltar ao Supremo. A liberação concebida por um impersonalista é um mito. Por isso ele terá que continuar eternamente mendigando para gratificar os sentidos, a menos que o mendigo recupere seu bom senso espiritual e realize a sua posição constitucional. Só o Senhor Supremo é autossuficiente. Quando o Senhor Krishna apareceu na Terra, 5.000 anos atrás, ele exibiu sua manifestação completa como a personalidade de Deus através de suas diversas atividades. Em sua infância, ele matou muitos demônios poderosos sem necessitar de auxílio para adquirir tal poder. Ele ergueu a colina de Govardhana sem nem mesmo praticar halterofilismo. Dançou com as gopis sem restrições sociais e censura. Embora as gopis se aproximassem dele com sentimentos amorosos, o relacionamento das gopis com o Senhor Krishna é adorado até mesmo pelo Senhor Chaitanya, que era um estrito sannyasi e seguidor rígido das regulações disciplinares. O Sri Upanishad também descreve o Senhor como Shuddha, antisséptico, e Apapa Vidam, profilático, ou puro e não contaminado. Ele é antisséptico no sentido de que mesmo uma coisa impura pode se purificar simplesmente por tocar nele. A palavra profilático se refere ao poder da associação com o Senhor. O Bhagavad Gita menciona que um devoto principiante talvez pareça mal comportado, porém devemos aceitar que ele é puro por estar no caminho certo. Isto se deve à natureza profilática da associação com o Senhor. O Senhor também é a Papa Vidam, porque o pecado não pode tocá-lo. Mesmo agindo de uma maneira aparentemente pecaminosa, suas ações são totalmente boas, pois ele não se afeta pelo pecado. Por ser Shuddham, o mais purificado em todas as circunstâncias, ele é frequentemente comparado ao Sol. O Sol extrai umidade de muitos lugares contaminados na Terra e ainda assim se mantém puro. De fato, o Sol purifica coisas obnóxias, graças a seus poderes esterilizantes. Se o Sol, que é um objeto material, é tão poderoso, então nem podemos tentar imaginar a pureza e a força do Senhor Todo-Poderoso. Mantra 9.
Aqueles que se ocupam no cultivo de atividades ignorantes entrarão na mais escura região de ignorância. Pior ainda são os que se ocupam no cultivo de pseudo-conhecimento. Este mantra, significado de Srila Prabhupada. Este mantra oferece um estudo comparativo sobre vidya e avidya. A vidya, ou ignorância, é indubitavelmente perigosa, mas vidya, ou conhecimento, é ainda mais perigosa, quando mal interpretada ou aplicada erroneamente. Este mantra do Sri Upanishad tem mais aplicação hoje em dia do que em qualquer outra época. A civilização moderna tem avançado consideravelmente no campo da educação de massa, mas o resultado é que as pessoas estão mais infelizes que nunca, porque estão dando ênfase ao avanço material e omitindo a parte mais importante da vida, o aspecto espiritual. Quanto à vidya, o primeiro mantra explica muito claramente que o Senhor Supremo é o proprietário de todas as coisas e que o esquecimento deste fato chama-se ignorância. Quanto mais o homem se esquece desse fato da vida, mais fica na escuridão. Em vista disto, uma civilização sem Deus, voltada para o falso avanço educacional, é mais perigosa que uma civilização em que o povo é menos avançado materialmente. Das diferentes classes de homens, karmis, gyanis e yogis, os karmis são os que estão ocupados nas atividades de gratificação dos sentidos. Quase 99,9% das pessoas na civilização moderna estão ocupadas nestas atividades sob os rótulos de industrialismo, desenvolvimento econômico, altruísmo, ativismo político e assim por diante. Contudo, todas essas atividades baseiam-se mais ou menos na satisfação dos sentidos, que exclui o tipo de consciência de Deus descrito no primeiro mantra. Na linguagem do Bhagavad Gita, as pessoas ocupadas em gratificação grosseira dos sentidos são mudas, asnos. O asno é um símbolo de estupidez. De acordo com o Sri Upanishad, aqueles que se ocupam simplesmente na busca infrutífera de gratificação dos sentidos estão adorando a vidya, ignorância. Na realidade, aqueles que se colocam na posição de auxiliadores deste tipo de civilização, em nome do avanço educacional, são mais prejudiciais que aqueles que estão na plataforma da gratificação grosseira dos sentidos. O avanço de aprendizagem de um povo ateu é tão perigoso como uma joia valiosa na cabeça de uma naja. Uma cobra muito perigosa na Índia, uma naja decorada com uma joia valiosa é mais perigosa que uma não decorada. No Hari Bhakti Sudodaya, o avanço educacional de um povo ateu é comparado aos adornos em um corpo morto. Na Índia, como em muitos outros países, algumas pessoas têm o costume de levar em procissão um corpo morto adornado para a satisfação dos parentes lamentosos. No mesmo sentido, a civilização moderna é uma mixórdia de atividades feitas para cobrir as misérias perpétuas da existência material. Essas atividades visam a gratificação dos sentidos, mas a mente está acima dos sentidos,
e a inteligência acima da mente e a alma acima da inteligência. Deste modo, o objeto da real educação deve ser a autorrealização, realização dos valores espirituais da alma. Qualquer educação que não leve a tal realização deve ser considerada avidya ou ignorância. Através do cultivo de avidya, a pessoa penetra na mais escura região de ignorância. De acordo com os Vedas, os falsos educadores mundanos são conhecidos como Vedavatarata, Mayayaparta Gyana, Asuram Bhavam Ajrita e Naradam. Os Vedavadaratas afirmam que são muito instruídos em literatura védica, mas infelizmente estão completamente desviados do propósito dos Vedas. Está dito no Bhagavad Gita que o objetivo védico é conhecer a personalidade de Deus. Porém, estes homens Vedavataratas não estão absolutamente interessados na personalidade de Deus. Pelo contrário, eles estão fascinados por resultados fruitivos, tais como o alcance do céu e etc. Como está declarado no Mantra 1, devemos saber que a personalidade de Deus é o proprietário de todas as coisas e que temos que nos satisfazer com o que nos é reservado para suprir as necessidades da vida. Toda a literatura védica tem como propósito despertar esta consciência de Deus no ser vivo esquecido. E esse mesmo propósito se apresenta de diversas maneiras em diversas escrituras do mundo para a compreensão de uma humanidade ignorante. Assim, o propósito último de todas as religiões é levar a pessoa de volta ao Supremo. Mas os Vedavataratas, em vez de compreender o significado dos Vedas, tomam por certo que coisas secundárias, tais como a obtenção de prazeres celestiais para a gratificação dos sentidos, são o objetivo último dos Vedas, ignorando que a luxúria por essas coisas é a causa mesma do seu cativeiro material. Estas pessoas desorientam outras por mal interpretarem a literatura védica, chegando mesmo a condenar os Puranas, que são explicações védicas autênticas para leigos. Os Vedavadaratas dão suas próprias explicações sobre os Vedas, negligenciando a autoridade de grandes mestres. Também são propensos a elevar uma pessoa inescrupulosa entre eles, ostentando-a como o expoente máximo do conhecimento védico. Estes homens são especialmente condenados neste mantra pela palavra em sânscrito muito apropriada, Vidyarata. Vidya significa Veda, porque o Veda é a origem do conhecimento. Irata significa ocupado. Assim, Vidyarata significa ocupado nos estudos dos Vedas. Aqui, os pseudo-Vidyaratas são condenados por não conhecerem o verdadeiro propósito dos Vedas, devido à sua desobediência aos acharyas. Esses Vedavataratas costumam interpretar todas as palavras dos Vedas de modo que sirvam para seus próprios interesses. Eles não sabem que a literatura védica não é uma coleção de livros ordinários e não podem ser compreendidos exceto através da corrente de sucessão discipular. O Katha Upanishad nos instrui que é preciso aproximar-se de um mestre espiritual autêntico para entender a mensagem transcendental dos Vedas. Contudo, os Vedavataratas
têm seu próprio acharya que não está na corrente de sucessão transcendental. Deste modo, eles avançam para as mais negras regiões de ignorância, mal interpretando a literatura védica. Eles penetram mais na ignorância do que os que não têm absolutamente conhecimento dos Vedas. Os homens da classe Mayayaparta Jnana são deuses autofabricados. Eles pensam que eles mesmos são o próprio Deus e que não é necessário adorar qualquer outro Deus. Estarão de acordo em adorar um homem comum, contanto que seja rico, mas nunca adorarão a personalidade de Deus. Incapazes de reconhecer sua própria tolice, nunca consideram como é possível que Deus caia na armadilha da ilusão. Se, por acaso, Deus caísse na armadilha da ilusão, esta seria mais poderosa que ele. Eles dizem que Deus é todo-poderoso, mas não ponderam que, sendo Deus todo-poderoso, não é possível que a ilusão o domine. Esses deuses autofabricados não podem responder a todas essas perguntas claramente, porque já estão satisfeitos simplesmente em ter se convertido em Deus. Todas as glórias são Sua Divina Graça, Srila Prabhupada.